Jovens e jovens, abrimos esta quinta-feira com a notícia de que Thailson, atacante, foi emprestado ao Coritiba, -1 no elenco do Santos. A notícia vocês já sabiam, é claro, as informações vocês pegam nos principais sites, portais, jornais, enfim, mas eu quero analisar algumas coisas sobre isso. Antes, vamos deixar claro as informações, né? Thailson, 22 anos já, foi emprestado até o final da temporada, até o final de 2021, sem opção de compra fixada no contrato. Também o Santos, né, no seu site oficial, não dá informação se os salários serão pagos pelo time do Paraná ou se o Santos paga ao menos alguma parte. Acredito nessa segunda teoria, né? Coritiba pagando uma maioria e o Santos ainda pagando uma parte, mas de qualquer maneira são. A gente está em março, 10 meses então, com algum alívio na folha salarial, alívio para um clube que está quebrado. Bom para todo mundo, bom para todo mundo. Acho que do elenco, a diretoria, passando pelo jogador, é uma boa esse empréstimo do Thailson para todo mundo. E agora começa a parte que eu quero comentar, que é por que é bom para todo mundo. Porque o Thailson não estar no Santos durante essa temporada é uma ótima para o clube e para o jogador. Para o clube, por essa questão financeira, é claro, mas pelo elenco. Ele não se encaixou, não deu certo, não funcionou nessa temporada e meia, por assim dizer, no time profissional. E ele claramente sofreu de algo que vem da torcida. Claro, em 2019 e no começo de 2020 até no estádio, depois via as redes sociais, que ainda é pior, né? Nas redes sociais o pessoal perde a linha muito facilmente. Lido com isso todo dia, alguns comentários aqui. A maioria é maravilhoso, vocês podem ficar tranquilos no meu canal, mas eu sei que nas redes sociais do clube, do próprio jogador, o clima é pesado, né? Tem uns que não conseguem aguentar e não posso tirar a razão deles. Mas o Thailson sofreu com uma coisa que eu preciso, né? Que se eu tivesse esse poder, eu adoraria que a torcida me ouvisse. Toda a torcida, os 8 milhões, não sei, de santistas que existem. Não chamem jogadores de raio. Quando o Thailson fez o gol contra o Vasco na estreia no profissional, já com 20 anos, ou seja, claramente ele já demorou para subir, e no Santos está aí a prova do time que acabou de entrar em campo contra o Lara. Os jogadores sobem aos 16, 17, 18 anos. Eles pulam no sub-20. O Thailson já subiu aos 20 anos, não era raio, mas fez gol na estreia. O raio. Eu não posso cravar, mas tenho minhas suspeitas, né, de que isso entra na cabeça do jogador. Não que ele comece a se achar um gênio, mas vem a pressão. O cara se sente pressionado, né? Já ser chamado de raio. A torcida do Santos tem que parar com esse negócio de raio. Não tem raio. Raio é Neymar, né? Neymar é outro nível. É outro nível. O Rodrigo, é claro, a gente adora o Rodrigo, mas saiu cedo daqui. Ele não foi um raio pro Santos, né? Ele não ganhou nada com a camisa do Santos. Raio tem que ser para Neymar para cima. Em cima que é Pepe Pelé, entendeu? É isso que é raio. Os meninos não precisam desse tipo de pressão. É engraçado, é um apelido carinhoso, eu sei, mas quando empregado de maneira errada, dá nisso, né? Num Thailson claramente pressionado e não conseguindo render. Ele já tem 22 anos, né? Passando agora pelos motivos do jogador. Ele já tem 22 anos, não tinha espaço no elenco, até pela subida desses meninos que, em menor idade, já estão prontos para o profissional ou beirando a prontidão. Renier, Ângelo, que jogou muita bola contra o Lara, até o próprio Alanzinho, não sei ainda, vamos esperar o Alanzinho, mas já mais novo, já apareceu ficando no elenco com o Holland, e o Thailson não ficaria, acabou não ficando mesmo. O Thailson aos 22 não entregou o que o Santos hoje precisa, que até os 20 você entregar um nível muito superior ao dele. Não se encaixou, apenas um gol em 32 jogos, ou seja, sim, ele só fez aquele gol, sentiu, nunca mais rendeu, ele não fez nenhuma partida nem média desde aquele jogo contra o Vasco, sempre foi mal. Eu estava no jogo seguinte na Vila Belmiro, a torcida já pegou no pé, complicado, infelizmente não rendeu. Agora, aos 22, pode não ser a revelação do Santos, mas no Coritiba, numa Série B, fora dos holofotes dessa parte da torcida e da mídia principal, né, a mídia mais tradicional, ele pode recuperar o bom futebol. Ninguém está falando que ele é ruim aqui. Eu estou falando que ele não rendeu no Santos, não se encaixou, não entregou o que a gente necessitava. Ele pode entregar para o Coritiba. Para o próprio jogador, de repente, somando ao nosso interesse, seria legal que ele se recuperasse e rendesse para o Santos ano que vem. Se não, para a própria carreira dele, é interessante que ele comece a se construir como o Neilton, por exemplo, no próprio Coritiba, em times como Vitória,
o Neilton passou, né? O Avaí, que estava negociando pelo Thailson também, acabou perdendo para o Coritiba. Times desse nível, não é vergonha alguma, gente, não é vergonha alguma. São times que estão sempre na Série A ou brigando por acesso na Série B. São times grandes, médios grandes do futebol brasileiro. Importante que o Thailson comece a render nesses times e aí depois sonhar com a volta a um time grande, não um time maior, né, os gigantes, não necessariamente o Santos, talvez o Santos, enfim, para a carreira dele é importante que ele dê esse passo atrás para se recuperar mentalmente, para se recuperar tecnicamente e voltar a render. Para ele é uma ótima, torço para que ele vá muito bem lá, jamais torceria contra o Mineiro. E para a questão da diretoria, claro, menos dinheiro o Santos precisa parar de gastar. Aí, falando nisso, eu abro uma matéria na Gazeta Esportiva, uma matéria até que não tem um grande interesse aqui para o que a gente fala no canal, que é Alan Cardoso, eu nunca sei se é Alan Cardoso ou Alan Cardoso, enfim, um lateral esquerdo que o Pérez assinou, sabe Deus por quê, foi para o Santa Cruz. Vai jogar a Série C, né? Já ficou livre, não tem mais relação com o Santos, mas, enfim, foi para lá. Essa matéria tá tudo bem. O detalhe é que o Lucas Musetti, setorista da Gazeta, ele colocou os nomes que a diretoria do Santos quer emprestar, quer não gastar mais dinheiro ou não todo esse dinheiro. Isso mostra, esses nomes vão mostrar, eu já cito, como a diretoria do Santos está alinhada, felizmente, com o que eu penso. Não estou falando que eu estou certo, mas dentro do que eu prego aqui e passo para vocês, é muito interessante que a diretoria do Santos entenda o futebol da maneira que eu entendo. Também nessa questão dos jogadores que não têm espaço no elenco. O Alan Cardoso acabou o contrato dia 27 de fevereiro, se foi, o Thailson foi emprestado e o Santos busca interessados em Kleber Reis, Rodrigão, Felipe Cardoso, Lucas Venuto e Alexandre Tan. Tirando o Tan, que eu realmente nunca tive a oportunidade de ver jogar, mas sei que ano passado foi emprestado pro CSA ou pro Confiança, gente, agora me fugiu, e também não rendeu muito. Os outros quatro, Kleber, Rodrigão, Venuto e Felipe Cardoso, são quatro caras que desde o primeiro instante aqui eu falei, gente, não serve. Aí sempre vem, não, mas o Rodrigão se entrar em forma, aí fez gol lá no Avaí, não sei. O Felipe Cardoso. Vai no Raiz Tricolor, canal parceiro aqui do Ouvinte Santos, o Gabriel Amaral, torcedor do Fluminense, pergunta se o Felipe Cardoso foi bem lá. Não foi muito fraco, foi dispensado antes do fim do Brasileiro, inclusive. Kleber Reis, gente, que era, sabe Deus por quê, foi contratado lá em 2015, 2016, enfim, quando era atacante reserva do Hamburgo, na segunda divisão alemã, porque entre aspas, porque ele é zagueiro, obviamente, mas só entrava no desespero, porque o Hamburgo estava para ser rebaixado, enfim, tá jogando aquele mata-mata, rebaixamento alemão, acabou caindo depois. Ele entrava para tentar fazer gol de cabeça, um Nogueira deles, digamos assim. O Venuto, vocês pegam os primeiros vídeos aqui, tanta gente, tem que botar o Venuto, gente. Não, no esporte, eu tô gravando, esporte está perdendo pro Juazeirense da Bahia por 3-2 na Copa do Brasil. O jogo tá parado por falta de iluminação. Tô gravando isso na noite de quarta-feira, vocês estão vendo na quinta. O Sport que está perdendo pro Juazeirense, que lutou contra o rebaixamento no Brasileiro até o finalzinho. O Venuto não conseguia entrar em campo, não conseguia ser relacionado. Não é jogador pro nível do Santos. Às vezes é meio chato eu chegar aqui e falar, não é. Gente, para de ter esperança em jogador ruim. Mas a consequência é essa. Olha a quantidade de salários que a gente está tentando se livrar e não tem outros clubes interessados, porque pagar esses jogadores de um nível muito abaixo, ninguém quer. Não citei o Arthur Gomes. O Arthur Gomes, a Gazeta apurou, via Musetti, que de fato o Roland não quer. Ninguém tá achando, ninguém dentro do Santos está achando o que fazer. Por quê? Porque ele tem contrato até dezembro desse ano. Então, assim, para você emprestar agora, não vale a pena nem para o jogador, porque a partir de junho e julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Só que ficar aqui também não vale para o jogador se ele não vai entrar em campo. Ninguém vai comprar também, porque o contrato está acabando. Então, para emprestar ou vender, teria de renovar com o Santos e aí sair. Só que por que o jogador ia renovar se está sendo dispensado? Então a situação é muito ruim para todo mundo. O Santos vai acabar ficando pagando salários. O Arthur não tem por que forçar uma saída agora, porque vai continuar recebendo salários. Mas enfim, o lado bom disso é que de fato o Arthur não tem espaço no Santos. E aí a gente é obrigado a falar. O Arthur não ficou com o argentino de 2019. O Arthur não vai ficar, ou não vai ser utilizado pelo jeito, com o argentino de 2021. Por que o brasileiro de 2020 forçava o Arthur Gomes sem render nunca? É por isso que eu defendo técnicos estrangeiros. Não estou falando especificamente do técnico que estava aqui. Antes ele jogou também com o Jair, por exemplo. Por que os técnicos brasileiros não têm essa mão firme no grupo e deixam esses caras, insistem na utilização desses caras, como o próprio Thailson, que teve tantas oportunidades ano passado? É uma coisa que eu não consigo entender, mas que reforça a minha predileção
por técnicos gringos. É isso, talvez mais tarde eu volte, talvez não. Sexta-feira, pelo menos, com certeza eu tô aqui, porque tem a edição do ranking com Kaique na liderança. Do Kaique para baixo, a gente vê quem entra. Beijo, tchau.